Olá, esta é a aula 19 do CCUV, curso de cálculo em uma variável. Nesta aula vamos começar o estudo da função polinomial do segundo grau, ou também conhecida como função quadrática. Eu sou o professor Carlos Roquelato, sejam bem-vindos ao meu canal. Uma função f de r em r, definida por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, é chamada de função polinomial do segundo grau ou função quadrática. E seu domínio são os números f. Então, o domínio de f é o conjunto R. O gráfico da função quadrática é uma parábola cujo eixo de simetria é paralelo ao eixo y e pode ser côncavo para cima ou para baixo. Isso depende do coeficiente A, este coeficiente aqui, ser positivo ou negativo, respectivamente. Ou seja, se o coeficiente A for positivo, ela tem a concavidade voltada para cima. E se ele for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Nós já vamos ver o que é essa concavidade, quando nós trabalhamos com a construção de gráficos da função quadrática. A função quadrática, que tem essa expressão aqui, onde o A, o B e o C são chamados de coeficiente. Então, o gráfico dela é uma parábola, conforme nós vimos aqui, e ele tem esse formato aqui, ó. Se o A for maior que zero, ou seja, positivo, ela tem a concavidade voltada para cima. Se o A for menor que zero, ou seja, negativo, ela tem a concavidade voltada para baixo. Eixo de simetria e vértice. Aqui eu tenho duas situações, uma parábola côncava para cima, com A maior que zero, positivo, e outra côncava para baixo, com A menor que zero, ou seja, negativo. O eixo de simetria, ele é um eixo na vertical que divide a parábola em duas partes, uma à direita e outra à esquerda. Essas partes falamos que elas são simétricas. O que seriam ser simétricas? Quando nós traçamos retas perpendiculares ao eixo, que formam 90 graus, essas retas vão interceptar a parábola em dois pontos, um à esquerda e um à direita. E a distância desse ponto ao eixo e a distância deste ponto ao eixo é a mesma, são iguais. Aqui em cima, a distância desse ponto ao eixo e a distância desse ponto ao eixo é a mesma. E essa distância e essas são diferentes. Aqui também eu tenho outra terceira situação. Aqui, a distância desse ponto ao eixo e a distância desse ponto ao eixo é a mesma. E essas distâncias aqui são sempre diferentes. À medida que eu vou traçando essas retas para cima, essas distâncias vão aumentando. Se nós colocássemos um espelho aqui, ó, na vertical, a imagem desta parte do gráfico está refletida aqui. Ia representar esta parte. A mesma coisa se eu fizermos colocar esse espelho para o lado de cá, essa imagem vai estar refletida aqui no espelho e vai aparecer essa parte aqui da parábola. Tá? Aqui eu tenho outra situação, eu também tenho as distâncias, né? As retas traçadas paralelas aqui, ó, uma a outra e perpendicular ao eixo. A distância desse ponto ao eixo e a distância desse ponto ao eixo é a mesma. Aqui também essas distâncias são diferentes. À medida que nós vamos descendo aqui, as distâncias vão aumentando. Ok? Então, o que é o vértice? O vértice é a intersecção do eixo de simetria com a parábola. Então, aqui eu tenho o eixo de simetria, eu tenho a parábola. O encontro, ou seja, a intersecção, é esse ponto que nós chamamos de vértice. Aqui e aqui. Então, vamos ver a intersecção da parábola com o eixo y, ou seja, o eixo das coordenadas. A intersecção é o ponto de coordenadas 0 e c, ou seja, o valor do coeficiente c. Nós temos que representar duas situações. Uma quando a parábola é côncava para cima e outra quando ela é côncava para baixo. Então, o que é a intersecção da parábola com o eixo y? O eixo y é esse eixo aqui, e este ponto aqui é o ponto de coordenadas 0 para o x e c para o y. Aqui é a mesma coisa, 0 para o x e c para o y. Certo? Agora vejamos o que é raiz ou zero de uma função quadrática. É a intersecção da parábola com o eixo x, ou seja, o eixo das abscissas. Nós temos 6 situações para serem analisadas. 3 com A positivo e 3 com A negativo. E nós temos um elemento aqui chamado delta, que é o discriminante.
É ele quem vai nos dizer quantas raízes essa função tem, se ela tem raiz ou se ela não tem. Então aqui eu tenho o a positivo, o delta positivo, o delta igual a zero e o delta menor do que zero. Neste primeiro caso, o a positivo e o delta positivo, nós vamos ter a parábola côncava para cima e tocando, interceptando o eixo x em dois pontos, nós chamamos de x1 e x2. Nós convencionamos aqui que o x1 é sempre menor do que o x2. Então, esses pontos são chamados de raízes ou zeros da função. É o valor que anula a nossa função. Ou seja, é o valor que faz com que o y seja igual a zero. Aqui eu tenho, quando o a é positivo e o delta é igual a zero, eu vou ter um único ponto. Ela vai estar tocando apenas nesse ponto, que é o x1, que nós vamos chamar aqui. E esse ponto é o verso da parábola, ele coincide com o verso. Nessa terceira situação, o a é positivo e o delta é negativo, menor que zero. Ou seja, ela não vai interceptar o x, então eu não vou ter raiz aqui nessa situação. Certo? Essas outras três situações, o a é negativo, então ele é côncava para baixo aqui, aqui e aqui. E o delta positivo, ela vai interceptar o eixo x, o eixo das abscissas, em dois pontos, x1 e x2. Aqui, delta igual a zero apenas no x1, que é o vértice, e aqui ela não vai interceptar. Então vejamos como fazemos para calcular a raiz ou zeros da função quadrática. Encontrar os zeros da função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. O que são os zeros da nossa função? Ou também as raízes. Zeros significa que nós vamos trocar a f de x por zero, ou seja, é o valor do y. Nós vimos também que a f de x pode ser escrito como sendo y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5 e vamos fazer com que o y seja igual a zero. Logo, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Então, nós transformamos a nossa função do segundo grau numa equação do segundo grau. E uma das maneiras de resolver essa equação é usando a fórmula de Bhaskara. Vamos ver qual que é a fórmula de Bhaskara. É x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. E o delta é o discriminante, conforme nós vimos anteriormente ali. E ele é igual ao valor do b ao quadrado menos 4 vezes o valor do a vezes o valor do c. No primeiro passo, nós vamos calcular o valor do delta, que é o discriminante. Ele vai nos dizer quantas raízes essa equação tem. Então, o delta ele é igual ao b ao quadrado. O b é o menos 6. Então, menos 6 ao quadrado, menos 4 que multiplica o valor do a, que é igual a 1, que multiplica o valor do c, que é igual a 5. Então, o delta ele vai ser igual a 36, menos 4 vezes 1 vezes 5, 20. Logo, o delta ele é igual a 16, ou seja, ele é maior do que zero. Como o delta ele é positivo, significa que nós teremos duas raízes. Essas raízes são chamadas raízes reais. E essas duas raízes vão ser dadas por esta forma aqui, ó. Uma vai ser com sinal positivo e a outra com sinal negativo aqui, ó. Bem, então agora vamos calcular essas raízes. X é igual a menos o b que é menos 6, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 16, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Aqui o a é o coeficiente do x ao quadrado, ele vale 1. Menos aqui vai dar mais ou menos. Raiz quadrada de 16 é 4. 2 vezes 1, 2. Então aqui nós vamos ter um x com o sinal de mais e outro com o sinal de menos. Então vamos pegar o sinal de menos aqui primeiro. Então esse x aqui, o valor dele vai ser igual a 6 menos 4, 2, dividido por 2, 1. O outro x vai ser 6 mais 4, dividido por 2. 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. O x menor nós vamos chamar de x1 e o maior de x2. Aqui vai ser o x2 e aqui vai ser o
x1. Então eu coloco esse índice aqui depois que eu calculo os valores e vejo o menor eu vou chamar de x1 e o maior de x2. Então significa que nós temos essas duas raízes aqui. E aqui é onde que ela vai interceptar o eixo x. Então ela vai interceptar o eixo x no ponto de coordenadas 1 e 0 e 5 e 0. Nós já encontramos os dois pontos, os zeros dessa função. Agora vamos calcular também o vértice dessa função. O vértice ele é dado pela seguinte fórmula. Vértice. Ele é um ponto de coordenadas x do vértice e y do vértice, onde o x do vértice ele é igual a menos o b dividido por 2a. E o y do vértice é menos o delta dividido por 4a. Então, quem que vai ser o x do vértice? Menos o d, ele é menos 6, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, o x do vértice vai ser igual a menos e menos aqui mais 6 dividido por 2, 3. E o y do vértice vai ser igual a menos o delta. O delta é 16, 4 vezes 1. Logo, o y do vértice vai ser igual a 4 vezes 1, 4. 16 dividido por 4 dá 4. Então, aqui vai ser menos 4. Então, o vértice vai ter coordenadas 3 e menos 4. Então, como é que seria o gráfico dessa função? Olha, o A é positivo e o delta é positivo. Então, ela vai ser côncava para cima. Então, vamos construir o gráfico dessa função. Para nós construirmos o gráfico de uma função quadrática, nós precisamos de 3 pontos. As raízes e o vértice. Isso é quando ela tem duas raízes, nós fazemos dessa maneira. Então, que é o nosso caso aqui. Então, vamos ver como é que é o gráfico dessa função. Para adiantar, eu já construí o gráfico aqui da parábola. Então, os zeros da nossa função é onde que ela intercepta o eixo x. Nós chamamos de intercepto x. Então, vão ser nos pontos 1 e 0 e 5 e 0. Então, aqui 1 e 0, 1 para o x, 0 para o y. 5 para o x, 0 para o y. x1 e x2. O vértice é o ponto 3 e menos 4. 3 para o x, menos 4 para o y. Então, aqui eu tenho o vértice. E o intercepto y é onde ela corta o eixo y, no ponto 0 e 5. Então, passando aqui pelo 3, na vertical, nós teríamos uma reta que seria o eixo de simetria. Então, vamos fazer ele aqui. Eu já fiz aqui esse pontilhado, que seria o eixo de simetria. Então, vamos ver esses dois pontos aqui, ó, que são as raízes. Do x1 até o eixo são 2 unidades. 1, 2, 3, tem 2 unidades. Do x2 até o eixo também 2 unidades. Aqui está o 4, 1, 2 unidades. Então, se nós pegarmos retas passando aqui na horizontal paralela ao eixo x, essas retas vão interceptar a parábola em 2 pontos, cuja distância deles ao eixo de simetria são iguais. Então, dessa maneira encerramos essa aula. E você que ainda não está inscrito no canal, aproveite, faça a inscrição, dê o seu joinha, faça seus comentários, compartilhe o vídeo e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Valpelato.